Paz de Deus, igreja. Sentindo muita unção aqui no culto hoje. Se você não sabe o que é isso, logo, logo você vai descobrir. Mas a ministração aqui foi power. Eu estava sentado ali, mas estava querendo pular. Testemunho da Madá também. Glória a Deus. Fiquei muito feliz de ouvir, Madá. E a gente veio na mesma época então, né? Faz uns 8 anos, foi mais ou menos na mesma época que a gente veio. Glória a Deus por isso, por essa caminhada. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco. Você está com fome da palavra de Deus aí? Fome de ouvir a voz do Senhor? Amém. Obrigado, mano. Então vamos orar mais uma vez. Eu peço que você ore por você e ore por mim, por favor, para que o Senhor fale conosco agora através da leitura da palavra. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigado por essa igreja reunida aqui, no nome de Jesus. Obrigado por esses filhos, essas filhas tuas, Senhor, que o Senhor Jesus comprou por bom preço, com seu sangue precioso, com seu sangue santo. Obrigado porque o Senhor nos ajuntou e nos trouxe aqui, Senhor. Cada um aqui tem uma história de como o Senhor trouxe até aqui, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que nos amarra, que nos prende, que nos traz. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que nos atrai, como a gravidade atrai os astros. Obrigado pela tua misericórdia, que nos mantém no curso necessário, da qual não conseguimos escapar. Obrigado, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, através da leitura da tua palavra. Transmite a tua mensagem aos nossos corações, Senhor. Não permita que eu, nem qualquer outra pessoa atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas que a tua boa semente caia no nosso coração e produza muito fruto para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abram comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2. Texto bem conhecido. Algumas pessoas talvez saibam ele de cor. E nós vamos começar do capítulo 2. Se você vier lendo do capítulo 1, o começo do capítulo 2 faz ainda mais sentido. Eu sempre falo isso para os irmãos. E é uma tentativa de encorajá-los a, quando vocês lerem uma carta de Paulo, lê do começo, não custa nada. Aí hoje eu estava lá lendo Filipenses e eu falei, eu vou cronometrar. Aí eu voltei lá no capítulo 1, coloquei o cronômetro do celular e li bem devagarzinho. Fui lendo lá de Filipenses 1. Fui lendo pausadamente, sem pressa. E Filipenses tem 4 capítulos. Deu 13 minutos. E alguns segundos, olha lá, 6 segundos, 8 segundos, sei lá. Então deu 13 minutos lendo devagarzinho a carta aos Filipenses. Pouquinho, né? Aí se você pensar assim, eu não entendo muito bem, Renato, eu preciso ler 2 vezes o versículo que eu gosto de entender bem. Daria 26 minutos? Não deu nem meia hora ainda. Não dá nem um capítulo de uma série aí. Certo? Então, assim, encorajo os irmãos, quando for ler a sua devocional, se tiver uma carta de Paulo aí, dessas pequenininhas, lê inteira. Mas é só 2 capítulos minha devocional, Renato. Não importa. Lê inteira. Né? Amanhã você lê de novo. Se você fizer isso uma vez por dia, no final do mês você lê o Filipenses 30 vezes. Olha que benção. Com certeza você vai saber uns trechos de cor aí. Então vamos lá, Filipenses 2. Vamos começar ali, no versículo 1. Filipenses 2:1 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, como eu disse, texto conhecido, e eu queria chamar a atenção dos amados para principalmente aqui o versículo 5, 6 e 7. Eu vou ler novamente esse trecho. Então, o versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vou ler mais um. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Amém. Tem uma versão que diz assim no 5, né? Seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus. E um texto conhecido, e queria fazer uma comparação aqui entre Jesus e a gente, né? Paulo tem que falar para os filipenses algo tão óbvio, e sim, o ensino do Evangelho muitas vezes é óbvio, como não façam nada por ambição, não sejam egoístas, no versículo 3, né? Mas considerem os outros superiores a si mesmo, não cuide só de você, mas dos outros, porque foi assim que Jesus fez. Isso é certamente algo nobre de se pensar, né? Ter esse sentimento igual de Cristo Jesus, ser servo, servir aos outros, servir as pessoas que Deus colocou na nossa vida, que estão diante de nós, não sermos egoístas. Isso tudo é uma coisa muito nobre, né, de se pensar e de se fazer. E nós temos o exemplo, como diz o texto aqui, o exemplo máximo, que é o Senhor Jesus. Mas aí eu pergunto para vocês, existem mais semelhanças ou mais diferenças quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos para esse texto aqui? Quando nós olhamos para o sentimento de Jesus, ou melhor, para a atitude do Senhor Jesus, nós vemos mais semelhanças conosco ou mais diferenças? E uma coisa que eu, meditando, eu me dei conta aqui é que nós constantemente, talvez você não, mas muitas pessoas constantemente, elas tentam se assenhorar das outras pessoas. A gente quer ser dono da situação, a gente quer controlar as situações, a gente quer agregar pessoas para que elas entrem na nossa visão, no nosso projeto, e que elas nos ajudem naquilo que a gente acha que a gente deve fazer. Isso é uma forma de se assenhorar, né? Então, nós temos as nossas tarefas, nosso jeito de fazer as coisas, nossa vontade. E a gente quer que as pessoas entrem no nosso jeito, façam do nosso jeito as coisas, em outras palavras, né? E a gente faz isso muitas vezes sem ter esse direito. Ao final, nós somos donos de quem? Se você é pai e mãe, você é dono dos seus filhos? Ou você é alguém que está cuidando deles? Dos filhos que são do Senhor? Se você é marido, se você é esposa, você é dono do seu cônjuge? Você é senhor dessa pessoa? Responde não, por favor. Senão eu vou ter que mudar a pregação aqui. Não precisa responder a verdade. Então guarda para você a resposta. Só ouça a minha pergunta. Obrigado, Carlos. Obrigado. Amados, não somos donos nem senhores de ninguém. Nós somos irmãos, irmãs. Somos conservos. Todos somos iguais diante de Deus. Nem o pastor é dono da igreja.
dono das ovelhas. Graças a Deus a gente vê isso aqui na prática. Sinto liberdade de falar isso olhando para os olhos do pastor. Eu sei que depois ele não vai me... Seu rebelde, você vai fora daqui, não. É evangelho isso. Então, a gente não precisa se esconder de uma verdade do evangelho. Então não somos donos de ninguém, mas nós tentamos. Mesmo quando não queremos ser, mesmo quando sabemos disso, como a gente está, a maioria de nós estamos concordando aqui, nós muitas vezes queremos ser ou agimos como se fôssemos. E sem termos esse direito. Já Jesus, mesmo sendo Deus, ele se tornou servo. Olha que distância, que diferença, né? Mesmo sendo Deus, se tornou servo. Nós queremos sempre promoções. Então, imagino que a maioria aqui trabalha ou tem emprego, já trabalhou, né? Às vezes a gente está numa fase entre empregos. Mas lá no emprego, qual que é a boa notícia? Fernandão, você vai ser promovido. Estamos vendo? Receba mesmo. Seu trabalho aqui é excelente e tal. Queremos te promover, porque acreditamos que agora com um espectro mais amplo agora da sua atuação, você vai trazer esse sucesso individual para mais gente. É isso que nós gostamos de ouvir, certo? É isso que nós esperamos. Nós trabalhamos e estudamos para isso. Ninguém se alegra, ninguém espera ou procura uma demoção, que é o contrário, né? Olha, você era gerente, Igor, agora você vai ser demovido a estagiário, parabéns. Estagiário, às vezes, não é nem considerado gente nas empresas, né? Já vi várias vezes, quantas pessoas tem na sua equipe? Tem 5 pessoas e um estagiário. Estagiário não é nem pessoa. Né? Eu já fui estagiário, então, algumas vezes eu sei como que é. Então, ninguém está esperando ser promovido a estagiário. Né? Mas o Senhor Jesus se esvaziou. Ele era Deus, desde o começo da criação, desde o começo dos séculos, de eternidade a eternidade. A palavra diz em João 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, ele estando como Deus, em forma de Deus, ele não se apegou a isso, mas ele se demoveu, ele se esvaziou de tudo. Ele rejeitou esqueci a palavra agora. Mas ele rejeitou tudo que ele tinha e se tornou servo, se tornou homem. E aqui no texto, fala no versículo 8, e depois de se encontrar como homem, ele ainda se humilhou. E sendo encontrado em forma humana, diz o versículo 8, humilhou-se a si mesmo, ou seja, nem como homem ele se exaltou, mas se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha quantos passos aqui. Ele foi obediente como homem, humilhado. Ali, quando ele estava com os discípulos, em Lucas, agora não me lembro se é Lucas 11, ele fala assim, que os discípulos estão discutindo quem que é o maior entre eles, e ele fala assim, quem que quiser ser o maior de vocês no reino dos céus, seja o menor, seja como o menor, sirva. Eu entre vocês sou como quem serve, foi isso que Jesus falou. Então, ele como homem, ele ainda se tornou servo, se humilhou e foi obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, não foi uma morte tranquila, viveu longos anos, aproveitou bastante coisa aqui, fez um turismo na terra, visitou as cachoeiras, como eu gosto de fazer, fez uma trilha, comeu churrasco, não. Ele veio, trabalhou, foi rejeitado, sofreu, carregou o meu pecado e o seu, e foi para a nossa cruz. E não foi uma morte tranquila. Não foi algo pacífico. Foi algo doloroso, brutal. Não tinha nada a ver com ele. Carregar o pecado da humanidade. E eu já falei isso aqui, eu acredito que a pior parte foi essa para ele. Isso que eu acredito. Foi carregar o pecado. Porque ele não conheceu o pecado. Ele agradou o Pai em tudo. Ele era santo. Só que ele
a palavra diz, né, a lei diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele carregou sobre si a maldição. Naquele momento, o pai se separou dele por um momento, por isso que ele falou: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele repetiu a profecia lá dos Salmos: Eli, Eli, lama sabachthani, porque ele foi separado do pai por um instante. Essa foi a pior parte, eu acredito, para Jesus. Mas ainda assim ele foi obediente e passou por isso. Olha que diferença de nós. Nós queremos promoção. Eu não estou dizendo para você querer voltar a ser estagiário, você jogar tudo fora, não. Mas nós queremos promoção. Esse é o nosso natural. E o Senhor Jesus não fez isso. O apóstolo Paulo também fala algo que talvez seja um pouco parecido, que ele fala: tudo eu considero agora como esterco, como lixo, para conseguir a Cristo. O que era ganho para mim, agora eu tenho como perda. Então, acho que é alguma coisa parecida. O apóstolo Paulo também que falou algo que nós ministramos aqui, Marta ministrou aqui no louvor conosco. Ele falou assim, eu queria estar com Cristo. Inclusive, eu acho que aqui em Filipenses, que seria para mim algo infinitamente melhor. Mas vamos ficar com vocês, que eu tenho trabalho para fazer, então vamos ficar. Então, era uma pessoa também que desejava estar com o Senhor, não colocava a sua vida acima de estar com Deus. Mas estou dizendo isso para a gente pensar um pouquinho em algumas diferenças que temos entre nós e Jesus. E ainda falando de Jesus, falamos que ele serviu, esse serviço dele não conheceu limite. Ele não serviu em apenas algumas coisas, nem alguns aspectos que foram mais fáceis para ele, ou mais esqueci aquela palavra de novo, não é conivente, conveniente. Não foi aquilo que foi mais conveniente para ele, ele serviu em tudo. Serviu perfeitamente. Bem. Agora eu vou perguntar para vocês, e para mim também. Muito legal o que Jesus fez, glória a Deus. Muito louvável também eu pensar e querer fazer algo parecido, ter o mesmo sentimento de Jesus. Eu vou perguntar para vocês, por que eu faria isso? Se eu tivesse que me responder. O Igor, que sempre tem uma resposta. Não só uma resposta, mas sempre tem uma piada. Por que eu faria isso? Tem o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, Renato. Se humilhou, assumiu a forma de servo, mesmo sendo Deus, foi obediente até a morte de cruz. Por que eu faria isso? Por que eu faria uma coisa dessa comigo? E por que eu vou querer servir aos outros? O tempo que eu vou gastar servindo alguém, o esforço que eu vou fazer servindo alguém, eu poderia estar investindo em mim. Não é? Não faz sentido? Um pouquinho? Por que eu vou servir aos outros? Por que eu vou me negar a mim mesmo? Eu vou mais adiante. Não se ofendam. E daí se Jesus fez isso? O que eu tenho a ver com ele? E eu acredito que esse seja o ponto. Esse seja o ponto de todo e qualquer mandamento de Deus. Vontade de Deus. O que eu tenho a ver com Jesus? E aí que eu quero chegar. Quem é Jesus para você? Esse também não precisa responder. O Carlos falou lá. Quem é Jesus para você? O que você tem a ver com ele? E, bom, vamos meditar um pouquinho. Quem é Jesus? Tem algumas hipóteses aqui. Hipóteses é ideias, assim, coisas que eu já ouvi alguém falando, mas nem todo mundo concorda, né? Então, tem um texto lá que fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quando fala ninguém viu a Deus, aí tem gente que interpreta assim, não, toda a revelação de Deus foi então pelo Deus unigênito, foi Jesus. Aí entenderia que Jesus é aquele que estava na sarça ardente, falando com Moisés. Pode ser. Jesus seria o quarto homem da fornalha, poderia ser um anjo, mas poderia ser Jesus também, que foi lá, salvou do fogo aqueles homens de Deus. Que Jesus é aquele príncipe do exército do Senhor que aparece falando com Josué.
Josué fala, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Poderia ser um anjo, mas aí Josué adora ele, né? Josué se prostra e adora ele. E na Bíblia a gente tem outros eventos onde as pessoas tentam adorar o anjo fala assim, não adora eu não. Eu sou conservo teu, levanta aí. Não ajoelha diante de mim não. E esse cara aqui não falou para Josué levantar, então a gente acredita que é Jesus. Ainda não homem, mas Jesus. Mas isso é achismo. Fato é, Jesus é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento verdadeiro que nós precisamos para viver. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra de Deus, o verbo vivo. Por meio dele todas as coisas subsistem. Então ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor do universo. Porque se não fosse ele, as coisas não existiriam. Ele é o Senhor ressurreto, isso é fato também. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo, Filho do Deus vivo. É Jesus. Ele é o Filho do homem também. Ele não é só o Deus espiritual que existe desde a eternidade, mas ele é Filho do homem. Ele se tornou homem, ele nasceu de uma mulher, andou entre nós. E por causa disso ele se tornou o sumo sacerdote. Isso é outra coisa que Jesus é. Todos esses termos aqui são tirados da Bíblia. Tirados da Bíblia. E como sumo sacerdote, eu queria ler um texto de Hebreus, mas eu estou na dúvida se eu leio ou não. Eu não vou ler não, senão o pastor vai me chamar menos para pregar. Da outra vez eu li um monte de salmo, aí ele me deixou de castigo. Estou brincando, pastor, só piada. Mas Jesus é nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus fala que nós precisávamos de um sumo sacerdote que fosse assim, que pudesse se compadecer de nós. E que passou e sofreu tudo o que nós sofremos. Que foi tentado. Por que Jesus foi tentado? Porque era possível ele pecar. Ele estava sujeito à tentação, como nós estamos. Uma coisa que a gente compartilhou, acredito que não foi no grupo familiar, né? Jesus ensinou a orar assim, não nos deixe, Pai nosso que está nos céus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a gente comentou que não existe na Bíblia nenhum momento que fala assim, Senhor, como é que eu ia falar? Confundi. Enfim, desaparece com as tentações. A tentação é opcional, não é. A gente sempre vai ser tentado. O pecado é opcional, porque nós fomos libertos do pecado. Nós não precisamos mais servir ao pecado. A própria palavra diz que Deus permite que a gente seja provado, mas não permite que sejamos tentados além das nossas próprias forças. Mas junto com a tentação, Ele dá o escape. Ou seja, dá para escapar. Deus nos dá o escape. Então a gente não precisa pecar, como precisávamos antes de sermos libertos por Jesus. Libertos por Jesus não precisamos pecar, mas tentado, todo mundo é tentado. Não tem como escapar. O que a gente tem que orar nos livra da tentação, Senhor. E o próprio Senhor Jesus foi tentado. Em tudo Ele padeceu. Então, por isso, Ele se compadece de nós. Então, quando a gente está padecendo, está numa dificuldade, o Senhor Jesus entende, Ele sabe, Ele conhece, porque Ele é Filho do homem. Amém? Bom, o Senhor Jesus, a resposta para aquela minha pergunta lá, o que eu tenho a ver com Jesus, né? Ela, é claro, ela não faz sentido para alguém que anda com Jesus, né? Se você tem um relacionamento com Ele, sua resposta vai ser fácil. Fala assim, Renato, minha vida é de Jesus, eu amo Ele, eu quero agradar o coração dEle, mais do que eu quero agradar a mim mesmo. Ele transformou minha vida, transforma a minha vida. Eu falo com Ele dia a dia. Mas se nós não cultivamos um relacionamento com o Senhor Jesus, fica difícil a gente cumprir os mandamentos dEle. Fica difícil de ver sentido. Por que eu vou servir os outros? Negar a mim mesmo. Eu queria ler mais um texto com os irmãos, está em João 14, versículo 21. João 14, a partir do 21. Eu queria chamar o Gad está aí?
Chega aí, por favor. Toma o teu lugar. Não, brincadeira. Vamos lá, João 14. Gad vai me dar um help aqui. Help é ajuda para os leigos. Mas segura aí. Vai suave. João 14, 21 diz assim, palavras de Jesus. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Será que dá para entender isso que Jesus está falando aqui? Se alguém me ama, será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Essa pessoa vai saber quem é Jesus. Porque Jesus vai se manifestar a essa pessoa. Que guarda os mandamentos de Jesus. Esse é o sinal do amor. E no 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, como o Carlos falou agora há pouco aqui. Nós somos a habitação do Senhor. Mas por quê? Porque guardamos a palavra dele. Como é que você guarda a palavra de Deus? Primeiro você recebe a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então se você ouve a palavra e você guarda a palavra, isso significa que você ama Jesus. Aí uma coisa acontece, ele se manifesta a você. Ele se manifesta a você. O que esse texto me faz entender? Além do óbvio. Que não importa quanta informação eu tenho a respeito de Jesus, se ele não fizer morada em mim, se não tiver um relacionamento, ele não vai ser ninguém para mim. Não importa o quanto de informação a gente tem a respeito de Jesus. Se não houver um relacionamento, e relacionamento envolve pessoas, no mínimo 2 pessoas. E Jesus é uma pessoa. Ele não vai ser ninguém para mim, não vai importar. A informação vai ser algo desimportante. Então me manifestar a ele, como Jesus falou, faremos nele morada, como Jesus falou. Isso está condicionado a nós guardarmos os mandamentos de Jesus. Isso é uma conduta, é uma atitude. Isso, por fim, é uma obediência, e por fim é um relacionamento. Então eu volto à pergunta, o que eu tenho com Jesus? Quem ele é para mim? Tudo depende de quem ele é para mim. E embora ele seja todas essas coisas que nós mencionamos, se eu não tiver um relacionamento com ele, eu não vou guardar as palavras dele. E ele vai ser ninguém para mim. E que absurdo seria a gente passar pela existência sem reconhecer a pessoa mais importante da existência, mais preciosa, mais interessante de todas. Jesus é a pessoa mais interessante de todas. Um tempo atrás, eu ouvi no meu espírito, não ouvi audivelmente a voz do Senhor, mas ouvi no meu espírito assim: você vai se encontrar com a pessoa que mais se importa com você, mais te valoriza. Eu nunca tinha pensado nisso. Valoriza. Não sei se na época eu estava me sentindo desvalorizado, não sei. Mas Jesus, ele aprecia você como ninguém mais aprecia. Ele conhece as tuas qualidades, o teu jeito de ser. Às vezes nem é qualidade, é só seu jeito de ser. E ele aprecia mais do que qualquer outra pessoa. E passarmos pela vida sem conhecê-lo é a maior das tragédias. É a maior das tragédias. Se a gente não conhecer Jesus, a nossa vida vai ser muito parecida com o livro de Eclesiastes.
Renato, você vai falar mal de Eclesiastes? O Carlos está rindo já. O Carlos está rindo. Pois é, o livro de Eclesiastes, se você já leu, é o cara olhando debaixo do sol. O que é debaixo do sol? Ele não considera que está acima do sol. Ele só fala uma coisinha ou outra ali, não, porque Deus faz as coisas aí, que Deus vai abençoar, beleza. Então, os 2 versículos. Mas é tudo um cara olhando para a vida da ótica humana. Se você não conhecer Jesus, o resumo da sua vida vai ser o que está lá. Tudo é vaidade. Ele fala lá, construí cidades, edifiquei isso, plantei vinhas, fiz projetos, coisas incríveis. E Salomão tinha recurso e tempo para isso. Ele tinha essa oportunidade de inventar o projeto que quisesse. Ele fez, ele inventou o projeto que ele quis. Vários. Isso ele conta em Eclesiastes. No resumo, ele fala, descobri que isso aí não valia de nada, não. Tanto faz. E é isso aí. Se você não conhecer Jesus, sua vida vai ser isso, tanto faz. Se você não tiver um relacionamento com Ele, eu não estou falando de informação a respeito dele. Estou falando de relacionamento. Ele é uma pessoa. Então tem mais um passo aqui. Não pretendo dar uma solução para você aí, mas vamos ver se a gente vai chegar num consenso. Como que eu faço então para guardar as palavras de Jesus? Porque esse é o começo, né? Eu preciso guardar as palavras dele. Elas têm que importar para mim, para que eu o ame, para que ele faça morada em mim, para que ele se manifeste a mim. Eu lembrei daquela parábola que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um comerciante de pedras preciosas e que ele acha uma pérola de grande valor. Aí ele vai lá, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Então, o comerciante de pedras preciosas, ele procura pedras preciosas. Eu entendo ali, se ele vende tudo que tem, é porque ele tinha alguma coisa. Então ele tinha uma coleção de coisas ali, de pedras, que tinham valor. Só que ele encontrou uma que valia mais do que todas que ele tinha. Aí ele foi lá e abriu mão de tudo que ele tinha para aquela uma. Eu acho que esse é um exemplo bom para o relacionamento com Jesus. A palavra também diz que quem quiser ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. Quem quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Então, eu acredito que essa parábola, ela se aproxima bastante do que a gente precisa fazer para a gente se relacionar com Jesus. Ele precisa importar mais do que as outras coisas. Ele precisa importar mais do que as outras coisas. Como que eu vou fazer para chegar nesse nível e cumprir essa palavra? Como que eu vou fazer para cumprir essa palavra? Primeiro, você precisa crer na palavra. Eu acredito que a maioria aqui crê no Evangelho, né? Você crê no Evangelho aí? Você crê que Deus quer um relacionamento com você? Eu acredito que esse é o primeiro passo também. Nós cremos. Porque o segundo passo, ele é um milagre. Ele é um milagre. Como que eu vou nascer de novo? Coisa que um doutor da lei, Nicodemos, o cara sabia muito, tinha muita informação ali, hein? Não entendeu. Como que eu vou nascer de novo? Esse é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso por nós. Creio que a maioria aqui também nasceu de novo. Conheço a maioria, né? Não conheço todos, senão eu falaria de todos, mas muitos que eu conheço já nascemos de novo. E aí, por que eu continuo às vezes não obedecendo a Deus, Gad? Será que eu posso amar mais a Deus? É possível? Com certeza. Como é que eu faço isso? A gente precisa perguntar isso para Deus. Aí eu quero aproveitar esse restante do tempo aqui, por isso eu chamei o Gad também, para me ajudar. Porque aqui na igreja, como a maioria deve saber, eu trabalho aqui bastante na parte de louvor, né? Então, estou fazendo isso desde os meus 14, 15 anos. Alguém fez careta aí faz tempo? Faz mais de 20, então. Faz 25 anos por aí. Que eu participo, né, do Ministério de Louvor. E nessa caminhada, o Senhor já me ensinou bastante coisa. Eu fico muito, muito grato a Deus quando eu olho. Como o Adá falou, faz 20 anos,
5, você falou 2004? 20 anos aí, né? Então, quanta coisa Jesus já falou com você, Madá? Né? Então, outro dia eu estava pensando nisso e me emocionei. Falei, meu, quanta coisa Jesus já falou comigo. Uma caminhada, não foi ontem. Não foi ontem. Tem muito testemunho para contar. Muito. Glória a Deus por isso. E algumas coisas Deus me ensinou nessa área que é a que eu mais me dedico, né? Que é o louvor. E qual que é o meu papel aqui na igreja? Como ministério de louvor, né? Como líder do louvor. Eu preciso passar para os irmãos, passar para a igreja, não só para o ministério de louvor, para o pessoal que toca e canta comigo, mas passar para os irmãos aquilo que o Senhor me entregou e ministrou. E uma das coisas que eu percebo que se faz na igreja de uma forma geral, né? E a gente também faz um pouco aqui, é que a gente às vezes, pode continuar aí, Vaz. Acho que ele está prestando tanta atenção que... a gente às vezes... Não, pô, estamos juntos aqui. A gente às vezes perde a melhor parte da música. Perde a melhor parte da música. E qual que é o sentido aqui vou tentar fazer uma coisa breve aqui. Uma das vantagens da música? A gente coloca uma letra ali, certo? Geralmente. Às vezes pode falhar, não sei. Mas geralmente a gente põe uma música ali, uma letra ali. Boa parte da igreja conhece, alguns podem não conhecer, pode ter um visitante que nunca viu, mas eles conseguem cantar junto. Então a gente está ali. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A gente está falando a mesma coisa, certo? A gente está declarando a mesma coisa todos juntos. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa importante. Tem uma mensagem na música às vezes também. A música às vezes é uma música que traz uma doutrina nela. Então ela ensina a gente. Beleza. Também tem a sua valia. Na minha opinião, não é a coisa mais forte, o ponto mais forte da música, ensinar. Mas ela tem também essa função. Mas qual para mim, Renato, minha opinião, como alguém que está no ministério há 20 e tantos anos, minha opinião, tá, gente? Está na Bíblia, você pode discordar, perguntar depois. Qual que é a maior vantagem da música no nosso ambiente de culto? Nós declararmos o que nós precisamos declarar para Deus, com o coração aberto. Então, eu comecei aqui a palavra, não sei, era 7 alguma coisa, e faz vários minutos que você está só me ouvindo falar. Eu estou só falando e você está só me ouvindo. Não sei se você está orando aí no seu lugar. Tem gente que ora enquanto está ouvindo. Eu gosto de fazer isso também. Então, eu estou ouvindo a pregação, eu estou orando. Esses dias o Carlos foi lá em casa, e meu pai estava lá também, a gente ficou ali, nós três, conversando na sala, sobre Jesus. Falando sobre o Evangelho, sobre o Espírito Santo. Era uma conversa, era um diálogo entre 3 pessoas. Existe diálogo entre 3 pessoas? E enquanto a gente ia falando, cara, eu estava aqui, ó, pegando fogo por Jesus. E dava para ver isso na cara deles também, que a mesma coisa estava acontecendo por eles. Então a gente estava conversando e orando e adorando. Ninguém precisou fechar o olho, eu cantar uma música, mas é o que a gente estava fazendo. A mesma coisa você deveria fazer, você pode fazer, eu gostaria que você fizesse. Você está ouvindo a palavra. Você está ouvindo um cara qualquer aí, falando ali, mesmo sentimento de Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, e você está ali, ó, obrigado Jesus. Obrigado Jesus, adorando. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque estamos falando a respeito do amor da nossa vida, do amor da nossa eternidade, da pessoa mais preciosa, mais importante. Uma vez, um dos testemunhos que eu tenho nessa caminhada cristã, eu estava no metrô de São Paulo, eu tinha uns 17, 18 anos. Eu estava no metrô, aí alguém falou assim, Jesus amado. Já ouviram essa expressão, né? Jesus amado, tipo, meu Deus do céu, o que é isso?
Interjeição de espanto? Quem que manja de português aí? Então, para a pessoa que falou, não significava nada. Quando ela falou Jesus amado, aquilo bateu em mim assim, ó. Eu comecei a chorar sozinho ali. Eu falei, Jesus. E eu fiquei ali, ó, encostado no metrô. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Várias estações ali, pirando, adorando. Por quê? Eu não esperava aquilo, não estava orando antes. Eu vim do céu, descer, não. Mas eu era um adolescente que vivia orando, vivia nas vigílias. Então a palavra de Deus estava aqui, ó. Estava na minha mente. A palavra de Deus estava viva. Eu estava ali sedento por Deus. Quando ela falou Jesus amado, eu levei um susto. Eu falei, Jesus amado, eu te amo, Jesus. Fiquei orando aí. O tempo da minha viagem lá. Nem lembro para onde eu estava indo. Nem importa para onde eu estava indo. Então você pode e deve fazer isso. Então às vezes na música, a música é o melhor momento de a gente fazer isso. Melhor momento. Então quando a gente fala de sacrifícios de louvor, o que é sacrifício? É algo que você traz, que é importante para você, só que não vai ser seu mais. Então, vamos supor que esse copo aqui era algo que era importante para mim, mas é algo que eu separei para entregar para o Senhor, como uma oferta que a gente deposita. E eu trago o meu sacrifício. Eu chego diante do Senhor e eu entrego isso para Ele. Falo, Senhor, esse é meu presente para o Senhor. Então a gente tem a oportunidade aqui de fazer um sacrifício de louvor, quando a gente está no momento da música. Eu vou fazer as minhas declarações. O que eu tenho para oferecer para o Criador de todas as coisas? O Deus que tudo fez, que tudo tem, que tem o universo na palma de sua mão, que vai enrolar tudo como um manto, como diz a palavra. O que eu tenho para oferecer para Ele? Olha, tem muita coisa que Ele quer. Tem muita coisa que Ele deseja, anseia. Então se você não se dá valor, tem que conhecer melhor Ele, porque Ele vai te mostrar o valor que você tem. Ele vai te fazer entender. Falou, filho, estava esperando esse momento que você vai olhar para mim e falar comigo. Então meu sacrifício de louvor é algo que eu tenho a dizer para o meu Senhor. Então se eu tenho a chegar aqui e falar, Senhor, minha semana foi difícil, mas eu não quero saber de nada disso, Senhor. Não quero nem te pedir nada. Como Maria, que ficou aos teus pés, ouvindo a tua voz, eu quero ficar aqui na tua presença. Porque eu te amo, Jesus. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens tudo o que eu preciso. É com o Senhor que eu quero me relacionar. Esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. Enquanto ele passa, eu sei que o Senhor tem pastos verdejantes para mim. Eu sei que temos batalhas, temos lutas, mas o Senhor venceu o mundo. Então eu tenho bom ânimo, Jesus. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua presença. Eu creio que o Senhor está comigo. E Senhor, eu sei que eu não posso te pedir nenhum sinal, eu não deveria. Mas se o Senhor puder falar comigo nessa noite, me visitar, me abraçar nessa noite, me encher com a tua presença, fazer tremer esse lugar, um vento impetuoso, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero te ver. Manifesta-te a mim, Senhor. Faz morada aqui. Aceita esse sacrifício de louvor. Aceita esse sacrifício de adoração, Senhor. Como a tua palavra diz, é fruto de lábios que confessam o teu nome. Então você tem essa oportunidade o tempo todo, na presença de Deus, de entregar os teus sacrifícios. Aquilo que você trouxe para Ele. É pequeno, tudo é pequeno para Ele. Mas se nós fôssemos sem importância para Ele, Ele não teria entregado o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos comprar. Se nós fôssemos sem importância para Jesus, Ele não teria assumido a forma de servo, humilhado a si mesmo, andado como homem. Não foi um passeio. Não foi um passeio. Então, como que nós fazemos para amar mais a Jesus, guardar suas palavras? Olha, deve ter um monte de passo possível, mas nesse momento eu não sei. O que eu sei é, eu posso olhar para o meu Senhor, posso falar com Ele.
Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Então, eu não vou chegar aqui, se eu tiver aí, né, vamos supor que o pessoal está ministrando, e graças a Deus, hoje já tem mais pessoas, estão surgindo mais pessoas para ministrar aqui. Gade está começando, o Danilão está começando, tem a Marta também. E vez ou outra agora eu vou poder ficar embaixo, só adorando do meu jeito, sem precisar estar necessariamente trabalhando, né? Porque a equipe está crescendo, glória a Deus por isso. Então, eu não vou chegar aqui, amados, e vou repetir uma letra de uma música 3 vezes e quando acabar, amém. Eu não faço isso não. Tem música que eu nem canto, tem letra que eu nem canto. Pode ser uma música boa, mas tem aquela: parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Pessoal bom, ministério top, mas eu não canto esse pedaço não. Parece que o dia não vai chegar, não. Parece que as promessas não vou ver, não. Sai fora o pensamento aí. Entendi, não canto. Você está cantando ali, eu não canto não. Eu falo: Jesus, obrigado, porque as suas promessas logo, logo vão chegar. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu vou viver, né? Bendize a minha alma, ao Senhor. Se a minha alma está falando muito, aquieta-te, minha alma. O Senhor é Deus. Amém? Mas, então outra coisa, outra dica. Às vezes a gente não conhece a letra da música. Eu gosto quando eu não conheço a letra da música, eu prefiro. Aqui na vigília teve alguém que falou, né? Falou assim: ô, manda a letra para nós aí e tal. Né? Não estou criticando não, tá, irmãos? Estamos juntos. Mas eu só estou tentando dar uma dica. Eu gosto quando eu não conheço a letra da música. Porque aí eu fico... Não preciso cantar ela não me atrapalha. Eu fico ouvindo os irmãos ministrando aqui, ó, e estou só ali, ó. Ah, Jesus. Fazendo a minha canção, cantando ao Senhor um cântico novo. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. E a gente cantar ao Senhor um cântico novo. Não combinei nada com Gade. Vai puxando aí. Puxa uma. Você está tocando a tua mão no teu lugar? Pode continuar. Pastor, se puder dar um grau no teclado do menino aqui. Eu quero convidar você a cantar um cântico novo. Outra coisa que eu acho interessante pensar. Às vezes, é legal iniciar o culto com louvor. Porque a palavra diz, né? Entrai por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor. Então o louvor realmente casa bem com o começo do culto. Mas às vezes a gente precisa fazer um sacrifício de louvor depois de ouvir a palavra. Você ouve a palavra, faz sentido para você, você precisa falar alguma coisa para Deus. E aí? Você vai só ouvir e ir para casa? Ou vamos fazer um sacrifício, faz um altar. Quando os caras carregavam a Arca da Aliança, eles davam alguns passos e faziam um sacrifício, né? Faziam um altar ali, porque alguma coisa está acontecendo aqui, a gente precisa ofertar um negócio para Deus. Então feche seus olhos, fala com o Senhor. Não se importa comigo não. Não se importa com a letra da música. Mas faça um sacrifício de louvor. O Senhor Jesus precisa ser importante para mim. Porque Ele é importante. A ponto de eu querer ter o mesmo sentimento que Ele tem. Em vez de eu ficar fazendo força, pensando positivo, porque eu quero sentir como Jesus, não. Eu me relaciono com Ele. Eu olho nos olhos dEle. Eu oro, Ele me responde. Ele me influencia. A presença dEle, o perfume dEle me contagia. E ter o mesmo sentimento de Jesus deixa de ser um mistério, passa a ser uma consequência de andar com Ele. Num relacionamento pessoal, íntimo, individual, intransferível.
Jesus, Jesus, Jesus. Preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Toma o teu lugar na minha vida. Nós preparamos um trono de louvor para Ti nesse lugar, Senhor. Oferecemos nossas vidas como sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, Senhor. Senhor Jesus, toma teu lugar. Senhor Jesus, como é que eu faço, Senhor, para ter o mesmo sentimento que o Senhor tem? Como é que eu faço para ter o Teu coração, Jesus? Como é que eu faço para o Senhor reinar absolutamente na minha vida? Como é que eu faço para amar a Tua palavra, Senhor? Como é que eu faço, Senhor, para me santificar, para purificar o meu caminho? Como é que eu faço, Senhor, para Te amar mais do que eu amava ontem, Senhor? Como é que eu faço, Senhor, para voltar ao primeiro amor? Como é que eu faço para entender a Tua vontade, Senhor? Para obedecer a Tua vontade? Toma o teu lugar, entronizado entre os louvores. Jesus, Jesus, Jesus. Eis aqui o Teu povo, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Nossas vidas são para Ti, Senhor. Nossos dias são para Ti, Senhor. Nosso coração é para Ti, Senhor. Só para o Teu louvor. Estamos nós aqui. Para isso estamos aqui nessa noite, noite após noite. Por isso estou aqui nesse mundo, Senhor. Por isso fui trazido à existência, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, para Te agradar. Tudo é para Ti, só para Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Senhor, eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Ó, Senhor, eu ainda não Te amo como eu quero Te amar, Senhor. Mas me ajuda a Te amar mais, Jesus. Me ajuda a Te amar mais, Senhor. Que o Senhor me ama tanto. Eu quero corresponder ao Teu amor, Senhor. Quero corresponder ao Teu amor. Amém. Só mais um testemunho que eu queria contar. Uma vez eu estava num acampamento e era um acampamento tipo Peniel. Eu tinha uns 17 anos de idade. Se você já teve 17 anos de idade ou conhece alguém que tem, você sabe que
A fome é grande, né? Adolescente nessa idade come as paredes. E eu estava nesse acampamento com vários amigos da igreja. Teve uma ministração antes do almoço. E o Senhor nos visitou de uma forma inesquecível. A presença de Deus era muito forte ali. E eu lembro que eu joguei meu violão no chão. Eu gosto de violão, viu? Mas na hora o violão estava me atrapalhando, eu não conseguia mais tocar. Eu tirei ele, soltei e me ajoelhei no chão. Minha reação. E quando eu levantei, tava um monte de gente. O mesmo aconteceu com vários jovens. Tava um monte de gente ajoelhado, chorando, ali em cima do palco. E eu olhei para frente, era a hora do almoço. Então tinha umas 200 pessoas assim. O pessoal estava saindo pela porta, né? E eu senti nitidamente que o Senhor Jesus estava ali. E o que o Senhor Jesus estava assim, olhando para as pessoas, mas assim, Ele sabe de todas as coisas, mas não fazia sentido para Ele. Porque ele falou assim, ó, vocês me chamaram e eu vim. E as pessoas estavam indo almoçar, né? Então eu lembro que aquilo me pegou muito forte, né? E eu fiquei ali com aqueles jovens, orando ali. A gente perdeu o almoço, porque ninguém queria saber de almoçar no acampamento. A gente perdeu o almoço ali orando, adorando. A gente ficou tanto tempo lá que foi o culto da tarde, a gente estava lá ainda, quando foi começar. E foi uma experiência sobrenatural com Jesus, né? Ninguém sentiu falta da refeição. Do jeito que a gente estava ali, alguns eram do louvor, tipo eu, a gente simplesmente pôs o instrumento nas costas e ministrou o louvor de novo. Terminou o louvor, fomos para trás do palco lá e continuamos orando. O que eu quero dizer com isso? Que a presença de Deus, ela é mais importante do que qualquer coisa. E a gente só não sabe disso quando a gente não sabe. E eu quero incentivar cada um de vocês, como igreja, a buscar no Senhor o que você precisa. De forma mais prática, vamos ser práticos. Você vier aqui na ministração de louvor, não tenta cantar uma música aqui na sequência. Às vezes você não está nem afim de cantar a música que está tocando. Feche seus olhos, ora, busca o Senhor. Ah, Renato, essa música eu sei de cor. Então inventa uma letra nova para ela. Fala com Jesus. Você está falando com Jesus, oferecendo um sacrifício de louvor para Ele. E Ele só quer ouvir você. Ele não está nem aí para como é a letra da música, quantas vezes repete o refrão. Ele não está nem aí para o solo de teclado, de guitarra, se o cara toca baixo, não. Ele não está nem aí. Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. Ele quer ouvir a sinceridade do nosso coração. Como diz a palavra, cantai ao Senhor um cântico novo. Então oferece para Deus sacrifícios de louvor. Entoa para o Senhor um cântico novo. Está ouvindo a palavra? Vai orando, vai meditando naquilo que está ouvindo. Teve outro dia que eu preguei aqui, acho que foi da última vez, né? Que no final veio uma jovem, Fernanda, e veio me perguntar: como é que eu faço para o meu coração ser terra boa? Eu acho que esse não foi nem o centro da pregação, né? Mas eu comentei, né, que tinha semente, a terra boa é nosso coração, tem que ser nosso coração. E ela chegou aqui no final: Renato, posso fazer uma pergunta? Como é que eu faço para o meu coração ser terra boa? O que isso me diz? Ela ouviu a palavra de Deus e ficou queimando nela ali, ó. Eu quero saber, eu tenho que saber isso aqui, eu preciso dessa resposta. Eu preciso ser essa terra boa. A ponto dela vir aqui me perguntar. Então, nosso coração tem que ser assim. Recebe a palavra e fica meditando. Preciso disso daqui. Preciso de Jesus, da presença dele. Despertem, amados. Despertem, igreja do Senhor, para buscarmos a Jesus, termos um relacionamento vivo com Ele. Aí o resto, o sentimento de Jesus vai estar aí, ó. Vai estar aí em você. Você não vai precisar de uma super aula para você fazer um super exercício.
Para o sentimento de Jesus, você meditar lá por 40 anos no mosteiro, lá sozinho, até o sentimento de Jesus, não. É você se relaciona com Ele, você vai pensar que nem Ele, você vai ser influenciado por Ele. Ele vai ser precioso para você. Então, o que eu tenho a ver com Jesus? Tudo. Se tiver coisa que não tem a ver com Jesus, eu quero largar. Essa é a minha caminhada. Espero que seja a sua também. Se tem coisa no meu coração que não tem a ver com Jesus, eu não quero mais. Quero me purificar para Ele. Amém? Me purificar para Ele. Amém? Glória a Deus. Obrigado, amados, pela oportunidade. Obrigado por me ouvirem. Pode sentar no seu lugar, pastor.